Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Polafip para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira notícia. Flamengo descarta troca entre Luiz Araújo e Caio Jorge. Acho que o papo de Caio Jorge cada vez mais está ficando por passado. Acho que o Flamengo tem outras prioridades. O Davi Romeu, que é do Tigre, está sendo comentado. Eu acho um jogador interessante. O Caio Jorge é um jogador muito caro para mim, que é até Luiz Araújo, mais uma quantidade de dinheiro. Eu acho que isso é muito caro. Eu não sei se o Caio Jorge, vestindo a camisa do Flamengo, tendo Pedro ali, vai estar certo ele no Flamengo. Então é muito arriscado. Segundo a matéria ali, o Davi Romeu faz 5 milhões de dólares, um valor até baixo. É um jogador de 23 anos, então pode ser reserva do Pedro ali e aos poucos conquistando espaço para mim conseguir uma valorização de mais uns 5 milhões, depois vender ele lá, ou tanto para Europa quanto para a Ásia. Então eu vejo o Davi Romeu uma opção melhor do que isso. Aproveitando, voltando a falar sobre a base, eu acho que a base também tinha que ter um jogador. Se você pegar Caio Jorge, é um jogador novo, pegar esse Davi Romeu, um jogador novo, também tem que ter na base haja um 9 que faça também frente aos atacantes, porque o Flamengo não precisa lá fora contratar um jogador novo para vir para o banco. Acho que seria mais aceitável o Flamengo trazer um jogador velho, colocar um exemplo aqui, o Firmino que está lá fora, trazer um Firmino com uma idade avançada, perto da aposentadoria, para ser um reserva ali com a sua experiência e ter na base do Flamengo, já fazendo a transição profissional, um jogador que faça frente tanto a Pedro e esse segundo nome que o Flamengo for trazer, um cara mais experiente que no jogo decisivo, principalmente mata-mata da Libertadores. O Flamengo esse ano saiu da Copa do Brasil, mais vou colocar como exemplo a Copa do Brasil, nesses jogos mais importantes, clássicos, esse jogador experiente faça frente. Agora, nos jogos do Campeonato Brasileiro, aquele jogo mais fraco, tem que ter alguém na base ali fazendo gol atrás de gol. Então a diretoria tem que pensar nesse sentido, que a base tem que suprir as necessidades do treinador. Não adianta ter um time campeão na base se não consegue fazer transição para o profissional. Se você contratou 9 para ser a base, o cara tá ganhando gol, fazendo gols, mas não consegue subir para o profissional, é melhor dispensar ele, tentar outro e até achar alguém que consiga ser reserva do jogador profissional. Acho que esse tem que ser o trabalho da base Flamengo. Não precisa, não adianta nada ganhar vários títulos se você não tem um cara para fazer a transição para o profissional. O cara não consegue amadurecer para estar no profissional. Então, é esse cuidado, acho que a diretoria tem que ter uma base. E eu acho que o mim deveria trazer um 9, mas um 9 mais experiente, um cara mais rodado, perto da sua aposentadoria, para ser banco do Pedro. Acho que consegue, assim, no mercado achar alguém que possa fazer esse papel aí de ser banco do Pedro. Vamos para mais notícia. River Plate quer devolver Vina antes do prazo e Flamengo avalia cenário. Eu acho o Vina um bom lateral. Depois da lesão dele no joelho, ele vem tentando reencontrar seu futebol. Com essa possível saída do Ayrton Lucas, que foi falado para a Fiorentina, tem outro clube também procurando ele, além dos clubes do Brasil. Se a Ayrton Lucas sair, acho que Vina seria um lateral para ser banco do Alexandre e na base também encontrar um lateral que faça a transição, um cara mais novo, que colha o fruto dessas experiências, tanto Vina como do Alexandre ou do Ayrton Lucas. Não sei como é que vai ficar o Ayrton Lucas com essas propostas
que já vou falar aqui nesse programa. Vamos para mais notícia. Flamengo estabelece valor mínimo para negociar com Saulo Prata na janela. 15 milhões de euros, acho que é um dinheiro bom. Ontem salvou o Equador, ganhando o jogo. E se ele for continuando sendo destaque, fazendo gol decisivo, com certeza o Flamengo consegue em torno de uns 20, 22 milhões por ele. Então vamos ver como se vai chegar a proposta por Prata. Mas é bom o Flamengo que ele continue fazendo bons jogos para que possa não valorizar o passe dele, mas valorizar ele mesmo. Então acho que o Prata precisa encontrar seu futebol e ajudar o Flamengo. Ele tem uma característica muito boa de atacar, defender. Precisa ser mais artilheiro mesmo. Vamos para outra notícia. Flamengo sinaliza com salário milionários para Danilo do Botafogo. Meio-campista que está em alta no mercado, e o Flamengo está disposto a fazer grande investimento no jogador. De acordo com o RTI Sport. Eu acho bobeira, o Flamengo gastar uma fortuna no jogador que, assim, como falar, não sabemos se a camisa do Flamengo vai cair bem nele. Você paga um salário monstruoso pro cara e o cara de repente não responde aquilo que você criou tanta expectativa. É um excelente jogador? Tá na seleção brasileira, tá. Mas eu creio que o Flamengo tem que tomar cuidado. Não pode jogar muito dinheiro sem que o cara fiche a camisa do Flamengo. Vou ler outra notícia que eu vou fazer uma associação a essa do Danilo. Flamengo sela pacto com Pulgar em reunião e brinda volante. Torcida do Flamengo gosta bastante do jogador e a Moinha não quer sua saída. É isso aí. Pulgar é um exemplo do que eu quero falar em relação ao Danilo. O cara chegou, ficou quietinho, tinha Vital, tinha João Gomes, tinha volantes muito bons de bola, ele ficou ali no cantinho dele, ganhou seu espaço, começou a evoluir. Ele sim merece uma valorização. Já Danilo, a gente não sabe se ele vai vir, vai jogar um bom futebol, vai se encontrar ou não. Acho que o Flamengo pode procurar na Europa os times medianos dos campeonatos europeus, um volante. O Flamengo traga, testa, como foi o caso do Pulgar, com valor menor e pagando menos salário, um salário mais justo do que um salário alto por um jogador que a gente não sabe se vai dar certo ou não no Flamengo. Em relação ao Pulgar, eu acho que tem que ficar, como eu disse na matéria, a torcida gosta bastante dele. Eu acho que é um cara que vai ter sua aposentadoria no Flamengo. É um jogador que já está há bastante tempo no Flamengo e conquistando títulos, jogando futebol que agrada a torcida. Danilo, do Brasil, não descarta a saída do Flamengo e voltar ao Porto. Lateral foi questionado sobre o clube português e fez vários elogios, gerando uma dúvida em muita gente sobre o seu futuro. Eu creio que ele, depois da Copa do Mundo, acho que é o último ano dele. É um jogador que tem muita maturidade mental. É um cara assim que se doa para a equipe, a seleção brasileira mesmo, por ter muito bem ter batido o pé, falar a lateral não é minha, a lateral não curto, eu sou mais zagueiro. Ele aceitou o desafio da seleção brasileira e se tornou lateral lá. Eu creio que é um jogador com idade muito avançada, já tem o Thiago Silva lá, pode levar sim o Danilo. Normalmente o Porto joga com 3 zagueiros, ele pode ser um zagueiro pela direita ou até um lateral direito, dependendo do que o treinador veja nele.
Mas se ele quiser sair, é uma opção particular dele. Acho que o Flamengo colheu muitos bons frutos com o Danilo no Flamengo. Vamos para mais notícia. Calavioi curte férias no Rio e a torcida do Flamengo pede contratação. É um bom jogador, mas fora da realidade. Nem vou falar muito sobre isso. Flamengo busca meia para dividir criação com a Arrascaeta. Com um elenco curto no setor de criação, a diretoria trabalha para encontrar um jogador capaz de aumentar as opções de Leonardo Jardim. Eu creio que o Carrascal, como o Paquetá, pode sim ser um meia. Só que a gente acostumou com o jeito da Arrascaeta. O Carrascal tem um jeito e o Paquetá tem outro jeito de jogar. Então, o que tem que fazer o treinador é buscar com que esses jogadores caiam no gosto da torcida. Eu vejo que o Paquetá no futuro vai roubar esse lugar da Arrascaeta. Ele está jogando volante hoje, mas aos poucos, entrando numa partida em outra, ele vai sim encontrar um jeito de jogar ali como camisa 10 ali, organizando como a Arrascaeta faz. Vamos ter calma, acho que o Flamengo não pode contratar um time inteiro, tem que agir no mercado com sabedoria. Mais notícia, Daniel Sales pode ganhar espaço no Flamengo após possível venda do Emerson. Eu creio que sim, é um lateral que sempre jogou muito bem. Parte muito bem na bola, faz bons cruzamentos. Só precisa estar mais atento na partida. Eu vejo ele às vezes ele desliga um pouco a partida. Mas isso aí é jogo a jogo, pressão natural que acontece, que vai ser ele ficar mais esperto no Flamengo. Mais notícias, vamos falar de uma forma mais acelerada. Vini Júnior assume protagonismo do Brasil na Copa. Eu creio sim, foram 4 gols e 2 assistências. É um jogador que o esquema da seleção brasileira hoje favorece ao futebol do Vinícius Júnior. Ele não precisa tanto recompor para fazer a linha de 4, ele joga ali no meio, livre ali no setor dele, então ele pode cair para qualquer direção, tem velocidade, tem finalização, é bom na bola aérea também. Então, creio que aos poucos, assim como a seleção brasileira vai evoluindo durante a Copa do Mundo. Então, eu creio que o Brasil hoje só tem que ter melhor poder de marcação, conseguir roubar mais as bolas, ter um bom roubo de bola para puxar os contra-ataques e ganhar os jogos. Léo Ortiz entra na mira do Zenit. Mercado da bola do Mengão está agitado e o jogador do clube carioca entra na mira do futebol europeu. Vamos lá analisar. Tem o Danilo. Se o Flamengo perdeu o Danilo, perdeu o Léo Ortiz, a tudo seria Vitão e Léo Pereira. Então o Flamengo teria no mercado contratar um zagueiro ali. Agora, se Danilo continuar e se aposentar e o Léo Ortiz não sair, a base acho que sobre a saída do Danilo. O Flamengo perder 2 zagueiros, aí complica, vai ter que ir no mercado contratar novos zagueiros. Acho que esse tem que ser o trabalho da diretoria. Sem medo do mercado, Paquetá sela permanência. Flamengo sela permanência de Paquetá. Eu creio que se fosse o Flamengo vez, eu creio que os sonhos do Paquetá hoje é mais cuidar da sua família e ser feliz. Acho que isso ele está encontrando no Flamengo. E a última para fechar, já li essa matéria, mas é bom em outro programa, mas é bom voltar. Mila faz proposta para o Luiz Araújo e a 4ª decisão do Flamengo. Uns falam para mim que é um pouco mais, eu creio que é uma jovem promessa que conseguiu seu espaço, mas o Flamengo tem que conseguir vender ele agora, senão a janela fecha, ele perde espaço e é desvalorizado. Hoje ele está em alta porque ele está titular e está jogando muito bem.
Então o Flamengo tem que aproveitar essa oportunidade. Se não aparecer outra proposta maior, eu creio que eu enfrentei ele por 15 milhões de euros, está tendo do que eu penso em divisão de base. Mas eu creio que ele vale pelo menos uns 20 milhões de euros, ou entre 18 a 22 milhões de euros, deve valer o Luiz Araújo. Mas se não conseguir vir outra proposta, acho que 15 milhões de euros é uma boa venda, sim. Então essa análise falar comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o Flamengo. Utilizei o Bola VIP. Entre lá, dê as notícias. Tenha sua opinião, faça sua análise. Até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.